O tema da minha mensagem hoje é Deus age nos dias difíceis. Deus age nos dias difíceis. É que parece que nos dias difíceis a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber, porque nós estamos tão frustrados, tão focados no problema, na situação, que a gente não consegue perceber. Mas eu queria confirmar com você e afirmar que Deus está trabalhando, Deus está agindo. Ele trabalha para aqueles que neles esperam, para aqueles que o amam. E eu queria começar lendo um texto, um versículo muito conhecido, e que eu me apego muito, todas as vezes que eu não... Muito obrigado, meu querido, Deus abençoe, viu? Todas as vezes que eu não... Passo por situações que eu não entendo, e a gente passa por diversas situações que nós não entendemos, mas eu uso esse texto aqui. Você pode grifar, se você já não tem esse texto grifado na tua Bíblia, aí grifa por favor, que é Romanos 8, 28, que demonstra e declara algo muito importante para nós, e serve para todos os momentos, todos os dias, para nos lembrar de que Deus age em todas as coisas. O apóstolo Paulo, que está escrevendo, ele fala: sabemos, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu sei. E ele está falando assim: nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas quer dizer que Ele age nas coisas boas, mas Ele também age nas coisas ruins. E Ele age em todas as coisas para o bem. Não que todas as coisas são boas, mas Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não está aí, mas se puder coloca o 29, por favor. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus está agindo, e Deus age em todas as coisas para o bem, mas para o bem, para que eu e você, a gente seja cada vez mais parecido, ou a gente tenha cada vez mais a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando a gente fala age para o bem, não é para que a gente fique assim, tranquilo, está tudo bem para mim. Às vezes não está tão bem para mim, mas Deus está agindo porque eu estou cada vez mais sendo forjado, sendo trabalhado, estou tendo cada vez mais paciência, cada vez mais Ele está trabalhando no meu orgulho, eu estou baixando a bola, eu estou me tornando mais humilde, ou seja, eu estou me tornando cada vez mais parecido com Jesus. E às vezes nós não entendemos e não percebemos Ele trabalhar ou Ele agir, porque nós estamos só pensando e focando nas circunstâncias, na situação. Mas eu quero dizer o seguinte: o foco de Deus não são as circunstâncias, o foco de Deus é você. O foco de Deus sou eu, o foco de Deus é o ser humano. Então, às vezes você não está vendo Ele trabalhar, porque às vezes a situação ou as circunstâncias não mudam. Mas eu quero dizer, muitas vezes nós mudamos em meio às situações e às circunstâncias. E eu quero dizer algo, não sei se você já percebeu, eu acho que nada tem o poder de nos mudar tanto quanto situações ou dias difíceis. Você já reparou isso daí? Você já percebeu ou ainda não? Porque quanto mais rápido você perceber, talvez mais rápido você saia desses dias difíceis. Mas eu quero continuar aqui, esse texto então você vai marcar, mas eu queria usar uma experiência, uma passagem bíblica para ilustrar
e responder a pergunta: então, se Deus age em todas as coisas, e se Deus age nos dias maus, e nós temos vivido dias maus, e eu tenho certeza que Deus está agindo, e que quando eu falo que a tempestade vai passar, é porque eu tenho percebido Deus agir na sua igreja, no seu povo, na minha vida, na vida das famílias, e eu sei que Ele tem um propósito para tudo isso daí, e eu tenho percebido o propósito dele se concretizar, mas às vezes você não tem percebido, talvez você não tenha mudado nada tem mudado na tua vida, talvez seja por falta de percepção ou por falta de algumas atitudes. E eu queria usar uma passagem bíblica para a gente poder responder como experimentar então o agir de Deus em dias difíceis, ou como experimentar o agir de Deus nesses dias. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, mais uma passagem, mais um texto em Lucas capítulo 5, vamos ler do versículo 5, vamos ler do versículo 1 ao 7, por favor. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, ou aqui no telão, onde você preferir. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, é tudo um só lugar, um só lago, um lago muito grande. Muitas cidades cercavam esse mar, esse lago muito grande. Muitos milagres aconteceram ou nesse mar, ou ao redor desse mar, nas cidades vizinhas ali. E uma multidão o comprimia de todos os lados, seguiam Jesus para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Jesus tinha. Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3, aqui não foi. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, porque o Senhor está falando sobre a tua palavra. Mesmo que até agora não deu certo, mesmo que eu me frustrei, mesmo que as coisas não andaram bem, mas já que o Senhor está falando, mesmo que seja contra o meu conhecimento, contra tudo aquilo que eu penso, sei, contra o meu conhecimento de pesca, mas sobre a tua palavra eu vou lançar, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me orientando. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, os 2 barcos, a ponto de começarem a afundar. Isso daqui é uma passagem, e eu queria começar falando que o texto começa com uma frustração, ou com um dia difícil, porque nós podemos perceber tanto no começo do texto, como a declaração de quando Jesus fala para Pedro lançar a rede, ali mais profundo, Pedro fala assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Pedro, com Tiago, João, eles tinham uma empresa de pesca, eles viviam disso, era o ganha-pão deles, eles de alguma maneira, era o sustento da família, era o alimento deles, era o recurso financeiro deles, mas eles naquele dia, eles tiveram uma frustração, eles não tinham recurso, eles estavam na beira da praia lá, já lavando as suas redes, encostaram os barcos, e de alguma maneira, olha, o dia não foi legal, não sei o que vai ser, porque hoje a gente vai voltar, não tenho o que vender, não tenho o que recolher, não tenho o que comer, não tem sustento, aquela insegurança, será que amanhã foi assim? O texto não fala se ontem tinha sido assim, mas fala que eles estavam lavando a rede.
e o barco encostado, com certeza eles estavam com o coração apertado, aflito, preocupado, como muitas vezes nós ficamos diante das incertezas, das inseguranças, será que vai fechar, será que eu vou ter sustento, será que eu vou conseguir um novo trabalho, será que eu vou ser despedido, e tantas outras coisas, tantas frustrações que nos advêm, tantas dificuldades. O dia, ou esse relato começa com uma pessoa, ou com algumas pessoas, frustradas, tristes, abaladas, mas o texto continua falando que Jesus se aproxima desse pessoal aí, e o interessante é que se aproxima e pede o barco. Olha, Jesus estava diante de uma missão, estava ali tendo que pregar, tendo que ensinar uma multidão, e ele percebe ali e fala, acho que se eu pegar esse barco e me distanciar ali, vai ficar mais fácil para eu falar com todo mundo, em vez de ficar no meio ali. Aparentemente é só isso, mas eu queria começar falando para você como experimentar o agir de Deus nesses dias. Que dias? Que momentos? Nos momentos de frustração, de tristeza, como esses homens estavam, e como muitas vezes nós estamos. Cada um, Pedro e aqueles homens, estavam por causa de uma noite mal dormida, mal trabalhada, de tanto esforço. Esforçamos a noite inteira, era frustração, jogava, agora vai, não vem nada, não, agora tem um grande aqui, não é um galho, puxa vida, não, agora está pesado, nossa, agora está pesado, não, enroscou, rasgou todas as redes, vamos ter que costurar, vamos ter que arrumar, não, era muita frustração, imagine voltando. Mas eu quero dizer que nós, muitas vezes, quer seja num relacionamento, na família, agora vai dar certo, agora eu fui na igreja, ouvi uma palavra, e o pastor falou que se eu orar, Deus vai responder, e daí a gente passa aquela semana e nada muda, a gente parece que volta para a beira da praia, sem nada, a gente continua se deparando com os nãos, com as frustrações, e aquilo tudo vai nos frustrando, vai nos desanimando, parece que a gente trabalha, faz, eu estou na igreja já há 1 ano, servi a igreja, faço, mas parece que a minha vida não melhora, parece que não sou reconhecido, são tantas as frustrações, meu casamento não melhora, e agora além de tudo isso daí, eu perdi um ente querido, orei tanto e Deus não me ouviu, e assim você pode ir aí na tua, talvez eu não acertei, não falei, mas você tem alguma coisa aí que você está te incomodando tanto, mas eu quero dizer que nesses momentos, se nós queremos experimentar o agir de Deus, a gente precisa percebê-lo. Então o primeiro ponto, como experimentar o agir de Deus, se nós temos a certeza que Deus age em todas as coisas, eu queria te incentivar, perceba-o, porque Deus, o Senhor, Jesus, o Espírito Santo, eles são peritos em se apresentar a nós em momentos de crise. Eu queria dizer que, e a gente vai chegar talvez o porquê, mas em todos os momentos de crise, de dificuldade, de frustração, pode perceber, talvez Deus manda um amigo, manda uma palavra, manda uma mensagem no Instagram, manda alguma coisa, na verdade nada mais é do que Jesus chegando até você, se aproximando, porque Ele tem algo. E eu comecei, a hora que Deus começou a trabalhar isso no meu coração, eu comecei a perceber como que Deus, e como Jesus, constantemente em momentos de dificuldades, em dias maus, em dias de desespero, Jesus se aproximava. Eu poderia colocar alguns aqui, quero falar alguns. Os discípulos na tempestade, lá naquele barquinho sozinho, no meio do mar também lá, fala que o barco estava indo quase a pique, e eles desesperados, a gente vai morrer. De repente, quem vem em direção a eles, andando sobre as águas? O próprio Jesus. Porque em dias difíceis, o Senhor,
Ele sempre se apresenta a nós. Eu poderia também falar aqui de Marta e Maria, num dos piores dias da vida delas, quando eles estão chorando o luto de Lázaro, do seu irmão. Quem se apresenta é o próprio Jesus, e mais do que apenas se apresentar, tem um dos versículos menores da Bíblia, mais profundo, fala: Jesus se apresenta, se comove e chora com eles, chora com elas. De alguma maneira, Jesus está sempre se apresentando. Eu poderia também colocar aqui, num dos piores momentos de Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez do dia mau para eles, onde eles teriam que enfrentar uma fornalha, um fogo que poderia acabar com as suas vidas. De repente, entra os três numa fornalha, mas alguém se apresenta nesse dia mau, o quarto homem na fornalha, e esse quarto homem é Jesus, porque esse Deus é perito em se apresentar a nós em momentos difíceis, em momentos delicados, em momentos de frustração. E por último, eu poderia colocar aqui, que eu acho lindo, que eu já preguei, que é um relato lindo em Isaías 6, Isaías ele coloca: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano que o meu chão caiu, no ano que a minha segurança, a estabilidade da nação, no ano que a gente estava todo assim, eu vi o Senhor, ou seja, o Senhor se revela a mim, o Senhor se apresenta. E eu poderia continuar falando aqui, e a gente ia cansar, talvez eu levaria a mensagem inteira para mostrar Deus se apresentando aos homens em momentos difíceis. Mas eu poderia aqui começar a falar a nós, e eu queria que você pudesse trazer à mente, trazer à memória, quantas vezes, de maneiras diversas, quer seja por um amigo, por uma mensagem, por alguém que falou, por um convite à igreja, você nem entende, você nem imagina o que é uma palavra, uma mensagem, um convite. Eu quero falar, é Deus chegando à beira do mar, sabendo o que você está passando e fazendo um convite. A princípio a gente nem imagina, às vezes a gente fala assim: é um convite despretensioso, está me chamando, está querendo, não está vendo o que eu estou passando, porque de alguma maneira o que Jesus chega para Pedro, ele não chega assim: oh meu querido, não foi boa a pescaria, você está passando dificuldade, como que é a tua vida, como que você está e não sei o quê. Jesus chega, como se não soubesse de tudo aquilo, mas ele chega e fala: você pode me emprestar o teu barco? E daí, não basta nós só percebermos, e eu queria dizer que ao longo dessa pandemia, eu tenho certeza que muita gente percebeu Deus, porque entra essa segunda questão, talvez a perda, a frustração, a tristeza, nos faça olhar para Ele, porque talvez se o barco de Pedro estivesse cheio de peixe, ele não teria percebido Jesus. Talvez se o trono de Isaías ainda estivesse com o rei Uzias, ele não ia perceber que além do trono humano existe um trono celestial. Às vezes, deixa eu ver aqui, é isso. Às vezes, são nesses dias onde o barco está vazio, que a gente não tem para onde recorrer. Às vezes é onde que não tem mais o namorado, é onde que não tem mais aquele emprego que, não tenho tempo mais para nada, agora é só o trabalho, agora é só não sei o quê, agora é só o lazer, agora não, porque a vida está não sei o quê, está tudo bem, a gente não tem mais tempo para Deus. Daí de repente quando tudo agora eu estou aqui, tem que fazer, estou lavando as redes. Daí parece que a gente repara, lembra, olha, a gente não tem muito. E daí me faz, porque às vezes Deus permite a gente passar por situações como talvez o Brasil, o mundo tem passado. Talvez Ele esteja querendo se revelar ao povo, às pessoas,
falando: gente, vocês precisam de mim. A humanidade pode saber, pode ser perito em pesca, pode ser profissional, pode ter tudo, mas com certeza vocês vão experimentar dias de frustração, dia de tristeza, e nesse dia não tem jeito, eu vou estar perto de vocês, me apresentando, e eu tenho muito mais para ensinar, para revelar, para dar para vocês. Talvez o que levou vocês a se frustrarem é o peixe. Não, eu queria mostrar e quero mostrar muito além do peixe. O que vocês... não, o problema é a pandemia. Não, essa pandemia é só algo para eu de repente revelar para vocês algo muito além disso. Talvez esse problema financeiro, talvez esse problema no relacionamento, talvez essa perda seja só uma das coisas que Deus está usando, permitindo para usar, para falar o seguinte: dá para me perceber, porque eu te amo e tenho um plano todo especial para você. Amém? Mas não basta só percebermos, é necessário se entregar. Não basta só a gente saber: eu já percebi isso, pastor, já entendi, já vi nossa, eu sou experiência, eu sou prova viva disso, Deus sempre aparece nesse momento, sempre tem alguém, não sei o quê. A pergunta que eu faço: você tem respondido a essa percepção? Você tem se entregado, você tem dito sim a Ele? Porque muitas vezes, por causa da situação que nós nos encontramos, nós não nos entregamos. Porque ele chega para Pedro, ele se revela, Pedro percebe, porque é uma multidão, e ele chega para Pedro: Pedro, você pode me emprestar o teu barco? Pedro podia fazer o que muitas vezes nós fazemos, muitas vezes o que a humanidade faz: não estou num bom momento, não estou num bom dia, hoje eu estou triste, já não chega, hoje não... deixa eu falar, hoje você passa amanhã, talvez, hoje, já tive que, já lavei todo o barco, já me deu trabalho, já preparei toda a rede aqui, eu vou ter que chegar em casa para fazer, vou pensar o que eu vou fazer, porque eu tenho que dar comida para minha família, não tem comida, eu não tenho um monte de coisa. Eu poderia falar: eu tenho muita coisa para fazer, porque eu estou desesperado, eu não sei, eu estou sem recurso financeiro, não dá para eu fazer. Ele poderia falar assim, sabe: não, hoje eu estou triste, hoje se eu precisar, eu não estou podendo ir lá com o senhor, porque eu vou ter que ficar lá, eu vou ter que levar o senhor não sabe pilotar, eu vou ter que ir lá pilotar, e não estou legal, estou chateado, sabe? E às vezes a gente passa por momentos assim, quando estamos tristes, frustrados, chateados, nós nos fechamos, nós não queremos falar com ninguém, nós não queremos dar continuidade, não temos ânimo, nos afastamos de tudo, de todos, nos afastamos da igreja, nos afastamos até mesmo de coisas importantes. Não tenho ânimo, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ouvir. Paramos de fazer algo que é fundamental para Deus agir, é o servir. Você está mal, está difícil, se coloque nas mãos do Senhor, porque enquanto a gente está, não sei, não consigo, estou triste. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabia a real situação de Pedro? Ele tanto sabia que a hora que ele termina de falar, de pregar, de ensinar, o que ele fala? Pedro, vamos lá resolver o teu problema agora. Eu já vi que você me percebeu, eu já vi que você não disse não, pelo contrário, mesmo com toda essa tristeza, mesmo com todos os motivos, você se entregou, você disse sim, você se dispôs, você se colocou, você se entregou. Eu quero dizer que muitas vezes nós somos esse barco, a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, os nossos recursos, não só o recurso financeiro, o recurso de dons, talentos, a nossa vida. A gente está sempre, parece que quando a gente se
frustra, a gente se abala. Sabe que o primeiro que sofre são as coisas do reino. Não vou na igreja. Brigou com a esposa, não vou para a igreja. Brigou no trabalho, não vou para a igreja. Eu estou chateado. Uma pessoa olhou feio para mim, não vou para a igreja. Não pesquei, não tive uma boa pescaria. Você quer saber? Não vou para a igreja. Ou seja, meu barco não está disponível para Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Nosso barco precisa mais de Jesus do que Jesus precisa do nosso barco. Quando Jesus pede o nosso barco, não é que Ele está querendo usar o nosso barco, Ele está querendo abençoar a nossa vida. Ele está querendo mudar a nossa história. Ele está querendo mostrar que Ele é Deus, que Ele pode mudar a frustração, a tristeza, para um dia de festa, de alegria, de frutificação. Se você teve frustração, se você passou por uma tempestade, Ele é aquele que, se estiver no teu barco, se você colocar à disposição a tua vida, o teu barco, Ele vai ser aquele que vai falar: pode passar, para a tempestade, aquieta-te tempestade. Ele vai ser aquele que vai falar: não pegou peixe? Pode jogar aqui que agora os peixes virão. Ele é aquele que muda a nossa história, mas desde que Ele seja o dono da nossa vida, do nosso barco, da nossa história, e nada mude isso, porque muitas vezes Ele até a gente não ter um dia mau. Enquanto tudo vai bem, se Ele precisar do meu barco, Ele está aqui. Mas se eu não tive uma boa pescaria, se alguém fez alguma coisa para mim, deixa quieto. Eu não estou bem. Jesus, o senhor entende, né? Hoje não está legal. Hoje, agora eu queria falar algumas coisas sobre isso. Tudo que o Senhor nos pede é com o objetivo de agir em nosso favor e em nossas vidas, meu querido. Muitas vezes precisamos fazer, quando tudo vai mal, para experimentar o agir, a reviravolta de Deus na situação. E o problema é que muitas vezes nós invertemos a situação. Quando melhorar a situação, eu vou. Quando eu estiver bem, eu volto. Quando eu estiver feliz, eu sirvo. Quando eu tiver condição, eu contribuo. Quando não sei o que e tal. Não. Quando nós agimos assim, nós estamos falando assim: eu não quero experimentar o milagre, eu não quero experimentar o Deus age em todas as coisas para o meu bem. Ele age não só quando tudo vai bem, Ele age quando tudo vai mal, porque Ele é o Deus dos vales, mas Ele é o Deus dos montes. Ele é o Deus dos montes, Ele é o Deus dos vales. Ele é o Deus da bonança, mas Ele é o Deus da tempestade. O importante é nós nos entregarmos a Ele todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É Ele estar no barco, Ele ser o dono da nossa vida, no dia que eu estou mal, no dia que eu estou triste, no dia que eu estou alegre, em qualquer dia. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono do meu recurso, Ele é o dono até do meu sentimento. Deus, não estou bem, mas por favor, eu sou teu. Então, se eu puder fazer, eu estou aqui fazendo. Se eu puder estar te servindo. Eu falei, esses dias compartilhei. Você acha que toda vez que eu venho aqui para a igreja pregar, eu estou assim, nossa, eu estou morrendo de vontade de ir lá dar uma palavra de ânimo. Não, tem dia que eu estou triste. Tem dia que, se eu pudesse escolher, eu não pregava. Não porque eu não acredito, mas porque aquele dia eu queria receber uma palavra. Mas o meu barco é do Senhor. Se Ele quiser usar o dia que eu estou me sentindo com um barco vazio, sem peixe, Ele pode usar. E sabe o que acontece? Acontece o que eu sinto Deus agindo. Eu venho com o barco vazio, mas porque eu coloco o barco na mão de Deus, eu saio com o barco transbordando. Muitas vezes nós só queremos a ação de Deus, o milagre de Deus. Eu não vejo Deus agir. Você não vê porque na primeira chateação você guarda o teu barco. Parece aqueles jogadores que são dono da bola. Alguém falou, não passaram a bola para mim. Pega a bola, vou sair do jogo. Mas e daí que gente, com Deus não funciona assim não.
Com Deus Ele chega, e Ele chega para ser Senhor da nossa vida, ser dono, e tudo aquilo que Ele pede, meu querido. E aqui vai, quando eu falo, Ele pede o barco, Ele pede o nosso recurso financeiro, Ele pede a nossa disposição, Ele pede tudo. Não, eu dou meu recurso financeiro, eu ajudo lá, eu contribuo. Mas será que é só isso? Será que você não podia expandir o reino falando de Jesus para o teu vizinho? Será que você não podia ser um testemunho, sendo o melhor patrão, o melhor empresário, o melhor pai, o melhor cidadão na cidade? Você não, será que ou é um ou outro, ou eu sou um exemplo, eu não preciso contribuir, sabe? É tudo que somos, tudo que temos é dele, porque vem dele e é para ele, é para a glória dele, é para o reino dele. Por último, nesse ponto, você vê que o interessante é que Jesus não chegou direto resolvendo a questão de Pedro e dos amigos de Pedro. Fala que Jesus estava cumprindo o chamado dele, estava ensinando, pregando, tinha uma multidão. Ele chega primeiro, trazendo uma lição para Pedro: Pedro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Eu sei que você tem necessidade, eu sei que você está com problema, mas vamos trabalhar para o reino, vamos ensinar, vamos evangelizar, vamos cuidar. Vamos lá, você pode fazer isso comigo, você pode ser uma bênção comigo, você pode contribuir comigo com o teu barco? Posso. Ah, não, Senhor, mas você não pode primeiro, vamos lá pescar primeiro? Não, Pedro. Primeiro o reino. Primeiro o meu Pai. Vamos lá. Pedro, ele já estava ensinando isso. Muitas vezes nós não temos a pesca maravilhosa por causa disso, porque nós queremos inverter. Não, Senhor, depois eu vou ajudar o Senhor no reino, mas vem cá cuidar da minha casa primeiro, vem cuidar, vem fazer, vem cuidar das minhas necessidades. Não, primeiro o reino. Pedro entende isso. Ele não só percebe num dia difícil, ele entrega. Por isso que eu falei, não só perceber, mas é entregar num dia difícil, é entregar chateado, é entregar ainda sem ter resolvido o problema, porque muitas vezes nós não, se fizer isso, não, se entregue, porque quando nós entregamos e colocamos Deus em primeiro lugar, falando: Deus, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é tudo para mim, como nós cantamos. Daí vem a segunda parte, ainda não basta só entregar, é necessário confiar. Quando a gente se entrega, não é porque a gente confia, não, mas não importa o que você sabe, pensa, sente ou consegue, haja conforme a palavra de Deus. Porque depois que Pedro pode usar, vamos aqui, Senhor, eu estou contigo. Agora Deus, vamos cuidar de você, Pedro. Vamos ali, vamos lá, eu vou cuidar de você. Agora eu vou resolver o teu problema. Deus, vamos. Como que vai ser? O Senhor vai dar dinheiro para mim? O Senhor vai resolver, vai cair pão? Não, vamos lá que eu vou te ensinar a pescar. Vamos lá para o fundo, já começa aí. Mas será que ele não sabe que não se pesca no fundo, em águas fundas, profundas, mais para a beirada? Outra coisa, pode lançar aqui pela manhã, a gente sabe que pesca à noite. Os profissionais, mandando jogar no lugar que não se joga, lugar mais fundo, mandando jogar durante o dia que não se joga, depois de eu estar cansado, desgastado, ele está extrapolando todo o meu conhecimento profissional, intelectual, ele está indo contra as probabilidades, ele está indo contra a minha frustração,
ele está indo contra o meu cansaço, contra tudo, contra as minhas experiências frustradas. Mas você quer experimentar o agir de Deus nos dias maus, nos dias ruins? Confie, mesmo que isso vá contra tudo aquilo, com as tuas convicções, com aquilo que até ontem você achava que era o certo, que é não, porque não sei o que, tal, não. A palavra de Deus falou, pode confiar. Pedro fala e daí ele tenta, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor que está falando. Além de eu perceber o Senhor, além de eu colocar a minha vida nas tuas mãos, e tudo que eu tenho é do Senhor, o Senhor pode usar, eu estou aqui com o Senhor, eu vou confiar no Senhor, e vou fazer tudo conforme a tua palavra, e eu lanço a rede aqui. O resultado, meu querido, é que quando a gente percebe, quando a gente se entrega, quando a gente confia, a gente recebe, a tempestade passa. A gente percebe Deus agindo nos mínimos detalhes. Depois de eu ter colocado a minha vida à disposição, depois de eu ter entregue tudo, depois de eu ter entregado tudo, depois de eu ter confiado, eu pude experimentar a provisão, o milagre e a ação de Deus, de que Deus não é aquele, ele quis abusar de mim, ele estava querendo usar o meu barco, ele estava querendo usar a minha vida, era só enquanto eu não sei o que, não, na verdade ele estava querendo me abençoar, ele estava querendo tocar, desde a hora que ele chegou ali na beira da praia, ele já sabia do que eu precisava, porque ele me conhece, desde a hora que enquanto ele falava com a multidão, ele já sabia o que ele queria fazer comigo. Em nenhum momento eu fiquei alheio a ele, enquanto eu só ficava no cantinho lá como piloto para ele, eu achando muitas vezes, estou aqui, mas o que eu vou fazer a hora que eu chegar em casa? Ele já sabia o que ele ia fazer para mim, ele já sabia, ele sabe de todas as coisas, meu querido, sabe? Enquanto você está cantando aqui, enquanto você está confiando, enquanto você está entregando, enquanto você coloca toda a tua vida nas mãos dele, ele está pensando em você, ele está agindo, mesmo que você não perceba, ele continua sendo bom, ele está agindo nesse período, durante essa pandemia, durante toda essa situação, em meio às perdas, em meio às frustrações, em meio a tantas coisas, Deus está agindo, Ele te ama, Ele está chegando para você, está falando, eu quero usar o teu barco, eu quero usar a tua vida, eu quero me apresentar, eu quero te suprir, eu quero realizar milagre na tua vida, porque eu tenho um propósito para você. E daí às vezes a gente acha que o propósito é o milagre em si. Às vezes a gente acha que o propósito final é a cura, o suprimento, tudo isso Ele faz porque Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós. Mas eu quero dizer que o resultado final e o propósito final não é só a mudança na situação, no sustento. Agora Pedro tinha a empresa bem sucedida, agora Pedro tinha alimento, agora Pedro tinha sustento, agora Pedro tinha alegria, agora Pedro e seus amigos estavam cheios de vida, de vigor, tinha passado a tristeza, a frustração, agora eles estavam celebrando, encantados, agora nós temos, Deus fez a tempestade passar, agora é tempo de bonança. Mas isso é para Pedro, para os discípulos, mas no coração e na mente de Jesus, vai para além. Às vezes, quando nós falamos sobre que Deus quer agir, que nós pedimos, que nós queremos Deus, quero dizer que Deus, Ele nos ama, Ele quer cuidar, mas o propósito de Deus vai para muito além disso. Eu quero dizer que sim, a tempestade vai passar, milagres já têm acontecido, mas vão acontecer. Quero dizer que o Senhor é o seu pastor. Eu fiquei impactado com essas mensagens. Se você não ouviu, não assistiu, não participou dos cultos, quinta-feira foi uma palavra maravilhosa. Eu sei que o horário está ruim, nós tínhamos 30 pessoas aqui, não sei, mais 40 online. Pouca gente para receber aquilo que Deus está falando num momento desse.
Quinta-feira foi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não, ninguém está andando pelo vale da sombra da morte, uma palavra. Então eu quero dizer, eu quero desafiar você, se você não ouviu, não viu, vá lá no canal do YouTube, assista, não só de quinta, mas assista todas. Porque o Senhor, nós estamos no momento que o Senhor é esse pastor que está nos provendo, nos cuidando, protegendo, renovando a nossa vida. Agora, os pastos verdejantes, a renovação, a restauração, o cuidado, é nele. É quando eu coloco o barco, a minha vida nele, é quando eu ouço a palavra, quando eu deixo ele me guiar, me conduzir. Muita gente está, não consigo, não quero, não sei, está sentindo seco porque não tem tido acesso a ele. Não tem tido acesso aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, não vão subsistir nesse tempo. Agora, quando nós fazemos como Davi, fazemos como Pedro, eu quero dizer e bater o martelo aqui: a tempestade vai passar, o suprimento virá, o agir de Deus, você não só vai perceber, como você vai celebrar. Esse é o resultado que Pedro, que eles receberam ali. Foi uma pesca maravilhosa. Imagine, os barcos não aguentavam com tanto de peixe. Mas esse é o resultado de quem percebe o Senhor, mesmo em dias ruins. Percebe que Ele se apresenta, Ele começa a agir, a fazer, a falar, a nos chamar, a nos convidar. Mas também é um resultado para quem tem coragem de se entregar, tem coragem de deixar as frustrações, as tristezas, as mágoas, e não se isolar, pelo contrário, continuar servindo, entregando a sua vida. Tudo que ele tem é do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós somos o Senhor, o nosso barco é do Senhor, e independente do que nós vivemos e passamos, a nossa vida é do Senhor. Esse é o resultado para essas pessoas, é para quem confia totalmente na sua palavra. Céus e terra poderão passar, mas as palavras do Senhor não vão passar. Se Deus falou, por mais doido que seja, por mais estranho que seja, creia, porque essa palavra é fiel e vai se cumprir. A palavra de Deus tem um versículo que fala: todas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo tem o sim, e por meio dele o amém. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso Ele teria dito e se arrependeria, ou não cumpriria? A resposta é não. O Senhor, em tempo, a qualquer tempo, Ele não está sujeito a dias bons. Se está tudo bem, é porque Deus está agindo. Se está tudo mal, é porque Deus não está agindo. Não, Deus está agindo quando tudo vai bem, e Deus está agindo e cumprindo a sua palavra, mesmo quando tudo vai mal. Mas é para esses que têm essas atitudes. Mas eu quero, que confia totalmente, mas eu quero dizer, vemos com tudo isso a ação poderosa na vida desses homens, a ação poderosa de Deus na vida deles. Mas o objetivo de Deus ainda não é esse. E eu quero encerrar. O objetivo de Deus se encontra no versículo de 8 a 11, desse mesmo capítulo de Lucas. Capítulo 5, versículo de 8 a 11, por favor, vocês acompanhem comigo. Quando Simão Pedro viu isso, se deparou com esse milagre, com a ação de Deus, depois de tudo isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, com o que Jesus tinha feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, também estavam. Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque eles ficaram assim: Pedro, quem é esse? Quando ele fala, afaste de mim porque eu sou pecador, eu sou homem, eu vi que o Senhor é divino, o Senhor é Deus, o Senhor é alguém.
Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Eu quero dizer que o propósito da ação de Deus, lembra aquele primeiro versículo? É nos fazer parecidos com Jesus. Tudo isso não é para que você chegue com um monte de peixe na sua casa, com a bênção, com a vitória, e fique, oh, legal, aí, obrigado, valeu Deus. Não, é que a gente olha e fala assim: quem é esse que faz isso comigo? Que mesmo em dias maus, Ele se importa. Eu estava lá quieto, frustrado, triste, Ele estava com uma multidão, Ele não precisava de mim, Ele podia ir andando sobre as águas até um certo ponto, Ele não precisava de barco. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele não precisa da nossa bola. A gente pode ir embora do campo. Ele não precisa da gente. A gente pode ir embora da igreja. Ele não precisa de Pedro. Mas Ele quer se revelar a nós, para que a gente perceba que nós precisamos dEle, que Ele pode suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Ele quer para que a gente fique assim, ó, eu preciso compartilhar isso. Ele quer que o que Ele faz em nós, na nossa casa, na nossa vida, Ele quer que aquilo que Ele fez, esse milagre que Ele fez, Ele quer que essa cura que Ele realizou, que Ele preservou você, esse sustento, esse consolo, esse milagre, não seja para você ficar assim, valeu Deus, e aí, agora estou pronto para outro. Não, Ele quer que você reconheça que você é um pecador, você é um miserável, e que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e Ele quer que a gente reconheça, e Ele fala assim: sabe o que eu quero então? Eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar a tua história, e eu quero te transformar num pescador de homem, ou eu quero te transformar num discípulo que produza outros discípulos, eu quero te transformar numa testemunha, assim como foi a mulher samaritana, assim como se tornou Pedro, como se tornaram tantos quanto experimentaram essas maravilhas dele. Agora, muitas vezes nós também temos experimentado, e o máximo que a gente faz é aí, valeu Deus. Propósito final, você quer perceber o agir de Deus? Eu tenho percebido, e não tenho me cansado de falar e declarar, que Deus é maravilhoso. Estou aqui declarando para você, para que você perceba, para que você receba tudo isso de Deus, porque Ele tem, porque a tempestade vai passar, mas a promessa vai ficar para sempre, firme, firmada no nosso coração. Nós vamos viver os milagres de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. O amor dele não muda. Ele continua se apresentando, hoje não na beira da praia, mas hoje aqui na igreja, hoje na tua casa, hoje na escola, hoje aonde quer que nós estejamos passando por dias difíceis, Ele continua se apresentando, mas nós precisamos ter essas atitudes de Pedro, inclusive da última, de hora que recebemos a tudo, falarmos: Senhor, porque daí termina o versículo, eles deixaram tudo, inclusive a bênção, eles deixaram as redes, os peixes, os barcos, e seguiram e se tornaram pescadores de homens. Nós precisamos ter uma cidade desesperada por conhecer esse Deus que nós conhecemos e que nós vamos conhecer cada dia mais, porque a palavra de Deus fala: conheçamos e prossigamos, conheça e prossiga em conhecer. E esse é o motivo dele se revelar, dele realizar milagre, dele nos sustentar, dele curar, dele fazer o que ele tem feito, dele nos salvar, para que nós possamos, não só que é muito gostoso, muito bom, e temos que fazer mais, celebrar ele, cantar, adorar, levantar as mãos, gritar, mas precisamos não só fazer isso aqui, mas fazer isso nos quatro cantos, aonde quer que nós estejamos,
quer seja na internet, quer seja na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares, vamos declarar sim, que o nosso Deus é um Deus de milagre, que age não só em tempos bons, mas em dias maus, e que por causa disso eu posso crer no amanhã, eu posso crer que a tempestade vai passar, e saber que Ele é o meu Deus, em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério do Louvor aqui à frente.